De um projeto de escrita e leitura desenvolvido numa escola aqui em Rio do Sul, alunos do 5º ano vão publicar um livro em novembro. A ideia é estimular a aprendizagem através de atividades lúdicas. Por aqui, a história contada no livro sai das páginas direto para a sala de aula. O Pedro, né? E foi lá ver essa casa. Chegando lá nessa casa, eles viram que quem morava lá era uma bruxa e o nome dela era Sabrina. Daí eles ficaram tomados de medo, mas mesmo assim entraram, escutaram o que ela tinha para falar e conseguiram ver que ela gostava das mesmas coisas que eles gostavam. A contação de histórias com caracterização é mais uma das atividades lúdicas promovidas na aula de Língua Portuguesa e Literatura, onde os alunos do 5º ano estão aprendendo gêneros textuais de uma forma bem diferente. Na proposta da professora Silvia, que também é escritora e poetisa, os alunos são convidados a colocar a mão na massa e praticam a escrita de novas histórias. O objetivo maior de tudo isso é ensinar a criança a ler e a escrever. Então, alfabetizar aquela criança que ainda não está alfabetizada e por decorrência da pandemia ou por decorrência de vários outros fatores, né? E o que acontece? A gente traz a história, né? A história contada, depois a história lida e depois de tudo isso traz o gênero textual, eles inventam histórias, eles inventam poemas. O trabalho deu tão certo que essa turminha da escola Luiz Ledra, no bairro Tabuão, acabou escrevendo um livro que será lançado no fim do ano. Já está na editora, é uma antologia deles, né, que daí nesse livro tem poemas, textos narrativos e descritivos, né? Então já está sendo editado, né, ainda não tá, né, não foi impresso, faltam algumas coisinhas, e ele vai ser apresentado para os pais, né, para a comunidade escolar, no dia 4 de novembro de 2022, né, quando acontece também a pastelada aqui na escola. Com esse estímulo para criar, outros projetos ainda foram aparecendo. A Sofia, por exemplo, gosta muito de escrever. Então, a aluna de apenas 10 anos foi desafiada a criar um enredo para um livro. E a Alice embarcou no projeto como ilustradora oficial da história. Eu pensei, vou escrever, né? Porque é escrever, indo com a imaginação mesmo. Tá sendo legal. É uma experiência diferente. Sim. A ideia é lançar o livro também em novembro, e a Sofia deu um spoiler sobre a narrativa dessa história. É sobre uma menina que tem uma raposa chamada Kiki, e ela vê uma capa colorida passando, e quando ela encontra uma casa com arco-íris em cima. Daí dentro tem uma loba, que é bem gente boa, e a loba pede para que ela não conte para ninguém. Para a professora, esse é o resultado de uma didática que vem estimulando a criança a ler e a escrever mais. Cada um da sua maneira, mas com a certeza de uma aula cada vez mais participativa. Não só eu, todo professor percebe. A criança que vem já com essa coisa, com essa vontade também de escrever, de fazer mais, e aquela criança que tem mais dificuldade, né? E a gente vai ter sempre, né? Todo professor vai ter isso numa sala de aula, né? Uma sala de aula nunca vai ser homogênea, né? Vai ter toda essa, né? Então, esse é o nosso desafio. E vamos fazer isso de uma maneira gostosa, né? Trazer o lúdico, trazer o concreto para depois a parte escrita. Porque a criança precisa muito disso. Se nós adultos já precisamos, né? Daquela coisa assim, a gente precisa ver, precisa tocar, precisa na prática, imagina a criança, né? Uma atividade diferente para instigar. Isso mesmo, para estimular, né, a imaginação da criança e estar explicando bem certinho para eles entenderem.